Boa noite, boa tarde, para você, meu amigo internauta, que está aí, conectado conosco agora na TV Sinec, com o programa Palavra de Fé. É um prazer muito grande, como eu sempre tenho dito aqui, uma alegria poder estar aqui para trazer a mensagem da qual o Senhor preparou para mim e para você. Que Deus realmente possa entrar nas nossas vidas, possa transformar os nossos corações. É uma alegria muito grande. Como de costume, aqui nós temos orações, louvores e reflexão sobre a palavra de Deus. Esse momento agora nós vamos fazer a oração. Então vamos nos colocar em pé aqui. Sim, vamos. Hoje o Rubens eleva a oração ao Senhor. Sim. Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja presente, que a unção dos altos céus caia sobre a sua vida. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai, vamos falar com Deus. Obrigado a Deus, obrigado ao Pai. Vem estar presente nessa programação, que venha de encontro às pessoas, os ouvintes, e, Senhor Deus, que possa com certeza confortar, trazer um momento de paz. E, Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor está nos ofertando. Clamamos a sua misericórdia, teu perdão, a tua bênção e a sua permissão para a gente falar com os nossos ouvintes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Como é bom nós podemos elevar uma palavra de oração ao Senhor, clamar ao Senhor, e Ele está com os ouvidos abertos para ouvir a cada um de nós. Ele sabe que nós estamos passando momentos difíceis, momentos de lutas, de tristeza, de dor, mas Ele está sempre do nosso lado. Ele sempre está nos dando força para continuarmos a nossa jornada até a vinda de Jesus. Está muito perto para que nós não tenhamos mais esse sofrimento que vivamos hoje em nosso planeta, vamos dizer assim. Não é no nosso Brasil, não. É no nosso planeta. Você que é aí de Portugal, que está também nos Estados Unidos, que está na Itália, você que está em Guiné-Bissau, você que está aí aqui no Brasil mesmo, em Rondônia, em Roraima, ali para o lado do Amapá, Minas Gerais, que Deus possa dar a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de levar esse louvor agora ao Senhor. Você que está aí também no México, na Argentina, que Deus abençoe vocês. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena minha alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena minha alma, llena mi ser. Lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor.
minha alma, llena-me, Espírito de Espírito de Deus, llena mi vida, llena minha alma, llena mi ser. Espírito de Deus, Espírito de Deus, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Que Deus te bendiga a todos. Deus seja louvado. Um prazer muito grande poder estar mais uma vez aqui na TV Sinec, trazendo para vocês a palavra de Deus. E hoje nós temos aqui mais uma vez o nosso amigo, nosso irmão, fazendo jornalismo, Vinícius, e o nosso amigão aqui, Rubens, juntamente hoje com a sua esposa, né? É verdade. A esposa veio aqui e falou, Hoje deixa eu ela veio. ver se ele está direitinho lá na TV Sinec, se ele não está extraviado, se o irmão Verde e o Vinícius não estão levando ele para outro caminho. Não, pode ter certeza. Aqui, o nosso único objetivo é transmitir aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações. E o Vinícius Amém. hoje, ele abordou um assunto e vai hoje destrinchar conosco aqui, né, Vinícius? Hoje vai. Hoje, Qual que é o tema? hoje a gente vai falar sobre felicidade, só que biblicamente falando. Felicidade. Olha aí, que bacana. Tem até um hino. É. Felicidade pode estar numa chopana. Olha que bacana. É, E a gente quer explicar em questão hoje, contextualizar biblicamente o que é felicidade. E para a gente entender isso, está lá em Mateus capítulo 5, de 1 em diante. E quando eu pedi para o Vinícius já começar a ler ali, irmão Verde, o capítulo 5 de Mateus, você que está em casa, abra a sua palavra, abra a sua Bíblia, pode ser o Tablet, celular, o o celular. tablet, tá? ou mesmo o computador, né? O computador. Vinícius, capítulo 5, versículo 1. Só esse versículo para a gente contextualizar em questão a felicidade biblicamente, ok? Certo. Bom, primeiramente, muito boa noite para você que está aqui. E o capítulo 5, o título dele tem como título o Sermão do Monte. Isso. Versículo 1. Certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao redor e ele começou a ensiná-los. Isso. Só para você entender, Jesus, o amigo de todos, aquele que cura, aquele que começou o ministério, ele convoca aquela multidão, os discípulos, para falar sobre felicidade. E essa palavra felicidade, irmão Verde, é a palavra que diz ser otimista. É a palavra que a gente fala, eu quero ouvir esse sermão. Eu quero entender, porque eu quero ser feliz. Porque hoje a gente vê uma busca da sociedade para ser feliz. Todos querem ser felizes, né? Todos querem ser felizes. E tem uma busca tão constante, e eu percebo isso de todas as classes, igrejas,
Sabe, o ser humano, ele vem querendo buscar felicidade. Praticamente a humanidade, né? A De uma humanidade. forma geral, quem não quer ser feliz? É verdade. Todos querem ser felizes. Infelizmente, não existe a felicidade por vários motivos, né? Do qual nós vamos destrinchar aqui hoje Isso. a razão do sermão de Jesus, trazendo seus discípulos ali para começar a mostrar a eles entender. a verdadeira felicidade. Amém, irmão Verde. E aí, querido, só para você entender, Deus, quando ele veio do céu, do conforto do céu, desceu da adoração dos anjos, Deixando o seu trono. deixou o seu trono, ele veio ao contrário que o mundo acha. Então você já tem uma ideia, então, que a gente vai ofertar hoje e dizer para você, ok? Então, só para você entender, dentro do contexto, a sequência da bem-aventurança, a tradução dela é felizes, tá? Feliz. Então, bem-aventurado é feliz. Bem feliz, né? Isso. Bem feliz aquele que Isso. ouve. Aí, agora o Vinícius vai começar a ler o versículo 3 e dar a narrativa da felicidade. Pode ser, Vinícius, por favor? Certo. Bom, só lembrando que quando Jesus ele fala, ele sempre é contracultural. Hoje a gente tem vários movimentos contraculturais, já teve muitos no passado, mas Jesus ele foi o principal contracultural, contra a cultura daquela época e contra a cultura de hoje e sempre. Porque a palavra dele é verdadeira e não está dentro de pecados como E todas as eterna. filosofias. Isso, Vinícius. Por favor, Vinícius, versículo 3. Certo. Em diante. Versículo 3 em diante. Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Feliz são os pobres De espírito. de espírito. Continua, Vinícius. Versículo 4. Felizes os que choram, pois serão consolados. Presta atenção. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Aí você começa a perguntar, irmão Verde, Vinícius, irmão Rubens, o que é isso? Está chorando porque tem alguma razão. E qual será essa razão? Isso. Alguns choram de De felicidade. felicidade, é verdade. Alguns choram de felicidade. É. Você fica tão emocionado com aquilo que está vindo para você, que era tão Se desejado, apresentando, né? que você não tem palavras para expressar. Então, as lágrimas expressam as palavras no lugar. As Mas lágrimas nesse caso- expressam as palavras no lugar. Mas nesse caso aqui ele já fala que serão consolados. Serão Então, consolados. é de alegria. A continuidade daqui da felicidade, o Vinícius até se atentou. Muito bem. E é uma verdade, não, Verde? Que aqui é consolar. Então, ele está triste por uma situação. Só que a gente vai contextualizar, vamos fazer alguns aplicativos, né? Vamos aplicar algumas situações, mas depois que ele lê todo, tá bom? Vamos lá, Vinícius. Versículo 5. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Versículo 6. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Isso. Versículo 7. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Versículo 8. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Versículo 9. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. E versículo 10. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhe pertence. Isso. Tem o versículo 11, né? Porém, vamos só fazer essa menção. Para você ver a menção ali do versículo 4 e o versículo 11, tem duas versões que diz assim: feliz os que choram, porque serão consolados. Justamente. Felizes são aqueles que são perseguidos. Queridos, a pergunta, Vinícius, para ter felicidade eu preciso passar dificuldades? Toda essa aflição, perseguições, que felicidade é essa? Que felicidade é essa? Então Deus aqui, Ele quer responder aos ouvintes, aqueles que estavam ali no monte da bem-aventurança, no monte da felicidade. Ele queria já responder o motivo disso. Só que ele não responde, e ele vem no capítulo 6, dando o motivo desta felicidade do versículo capítulo 5, irmão Verde. Correto. Vamos lá no capítulo 6, se a gente pegar o 6, versículo 25, ele vai tratar sobre um assunto que existe hoje na sociedade. O que é? Todo mundo tem isso, irmão Verde, ansiedade. Qual de nós? Todos têm ansiedade, um pouquinho, outros muito. Então Deus quer responder os ouvintes que ouviram de otimismo sobre felicidade, porém,
ele se atentou que aquele otimismo que ele queria ouvir de Deus, não houve. Houve um pessimismo, houve uma situação que eu preciso passar para viver uma felicidade. Então Jesus, ele quer responder para nós, esta noite, na questão do capítulo 6, versículo 25 em diante. Por quê? Porque a gente vai completar quem é o Consolador, quem é o protetor. Porque quando você tem... E também por que é necessário um Consolador. Por isso, Vinícius, parabéns. A necessidade, por isso que Deus, ele coloca a palavra feliz, a situação, e depois vem uma questão que ele vai se colocar. Você já percebeu isso, vocês que estão vendo e ouvindo? Vamos lá, capítulo 6, versículo 25, ele começa a explicar aqui uma situação para a sociedade, para aquele povo que ali também se encontrava. Por quê? Porque era tomado com pensamentos. Porque naquela época, irmão Verde, existia uma situação de jugo romano que era tão complicado. Muito agravante. Eles queriam uma libertação, eles queriam, sair daquela situação. Sentir o prazer da vida. Verdade. Excelente, irmão Verde. Eles queriam sentir o prazer da vida. E eles não sentiam. Eram pressionados. Não tinha uma libertação. Se a gente pegar ali, olhar para o passado, tinha ali também os impostos que, queridos, era de tamanha valor em questão os impostos, então era pressionado, oprimido. Hoje não é diferente. Queridos, o irmão Vinícius, o irmão Verde falou tudo. Hoje não é diferente. E o Rubens? Sim. E outra questão, que aqui na próprio sermão 5, ele fala de perseguição e tal, Sim. e que felizes são aqueles que são perseguidos. Sim. Detalhe, qual que era a situação daquele período? Em Coríntios, e pegando também algumas bases históricas, os cristãos, quando as ruas de Roma não tinham iluminação, só para você ter uma noção, eles pegavam e queimavam um cristão para fazer de luminária. Essa era a situação. E o que Jesus fala? Felizes são aqueles que são perseguidos. E não somente isso, Vinícius, isso aí é somente um ponto. Só um. Diz que dentro de um contexto ali para agravar, porque as pessoas falam que a morte de cruz foi a parte pior de uma situação. Eram apedrejados, né? Ali Decepados, jogados aos leões, jogados pelas feras, leões, amarrado um ao outro. Amarrados. O cadáver de um era amarrado ao outro e você andava. Hoje nós vemos a crueldade do ser humano. Nós vemos aí essa história do Lázaro. Sim. E se nós analisarmos o passado, eu acho que se a gente pegar um pouquinho, né? Pode falar, Vinícius. Também, nos domingos a gente tem o nosso entretenimento. O entretenimento da época de Roma era ir num coliseu para ver cristãos sendo morrendo. Era o esporte mais requerido de todos ali. Para ser devorado ali pelos leões. Esse era o entretenimento de domingo. Na época do coliseu, tinha um nome quando as pessoas iriam para o coliseu? Tinha um nome, lembra do nome? Gladiadores. Arena. Arena. Se a gente pegar hoje, irmão Verde... Não fala. Misericórdia. Quantas arenas existem hoje? Misericórdia. A gente tem que, povo de Deus, se atente. Começa a perceber, refletir algumas coisas que do passado remete a hoje. Presente. E a gente começa a entender e enxergar essas situações. Os nomes estão vindo aí para quê, queridos? Entretenimento, prazeres. Então, comece a perceber que Deus está chamando seus filhos para despertar, acordar. E aí, queridos, Deus fala, eu sei que a gente é tomado por ansiedade. Eu sei que a gente é tomado pela essa vida, pela situação, preocupações. E antes de ler, sabe, Vinícius, aqui, capítulo 6 de Mateus, de 25, falar sobre versículo ansiedade. 25. Eu queria falar de uma situação, um outro texto, antes de ler este, de Lucas 21, 34, que são os eventos finais, e Deus relata esta situação aqui, queridos. Vamos lá, antes de ler Mateus 26, 25, vamos para Lucas 21, 34, um pouquinho para frente. Você que está em casa, você que está aí no restaurante, está na prisão,
Está mesmo no seu carro, com seu celular ligado aí. Isso também. Preste atenção no volante, mas também ouça com atenção a palavra de Deus. Amém. Olha aí, ó. Eu vou pedir para o Vinícius ler com o passado e ver a versão dele, ouvir a versão do irmão Verde, a nossa versão, para entender o que a gente vai ler lá no capítulo 6, versículo 25, tá? Direcionando, linkando Mateus capítulo 5. Vamos lá? 21, 34, Vinícius, por favor. Claro. Só relembrando, o título dessa parte do capítulo é Jesus fala de acontecimentos futuros. Sim, isso mesmo. Agora o verso 34. Tenham cuidado, não deixem seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenidos. Fica bem claro, né? Olha Tá bem aí, explicado, irmão né? Verde. Não precisa nem falar mais nada. Vamos terminar aqui o nosso programa, porque aquele que ouviu Se essa preocupe mensagem... com as coisas deste mundo, querido. Olha, irmão Verde. Farras e bebedeiras. Então, chegamos num ponto, Verde, que a gente fica preocupado de tamanha situação e a gente começa a viver essa situação que o mundo apresenta. Somos tomados por ansiedade, queremos resolver com as próprias mãos, Verde, e achando que você pode. Então, quando Deus começa, voltamos lá para Mateus 6, versículo 25, e ele começa a explicar, queridos, contextualizar capítulo 5. Sim, senhor. Porque ele consola, porque ele protege, sabe? Com qual propósito? Com qual propósito? Voltamos aqui um pouquinho para Mateus, versículo 25. E Vinícius, por favor. por favor. Certo. Ensino sobre a preocupação. Versículo 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Eu vou ler aqui na minha versão. Sim. A sua está atualizada, né? Eu vou ler na minha versão aqui também, para que você compreenda melhor. Pode Sim. ser que você não tenha compreendido na versão atualizada, mas você vai compreender agora. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Por isso que é importante ter duas traduções sempre, porque você vê que os textos se completam. Eles são um só, mas se Isso. você ler numa versão atualizada, muitos acabam não compreendendo. Mas o que ele está querendo dizer com o isso? sentido Sim. original. O que eu tenho que fazer? Mas eu tenho que me preocupar com a vida, sim. Sim. Eu tenho que correr atrás do meu, porque se eu não correr atrás do meu, vai ser complicado. E outra, a sociedade hoje não quer que você ande rasgado do jeito que está. Não, Ela com quer que eu ande certeza. no estilo. Ela quer que eu coma o melhor. Por isso, Verde, que a contextualização, o link lá de Se ligando um com o outro. Isso, de felicidade. E aí, se a gente pegar o versículo 27, ele dá. Então, ele fala: não fiquem ansiosos ou preocupeis com a vossa vida. Por quê? Porque quem pode fazer alguma coisa, ele fala que nós, o versículo 27, diz que a gente não pode fazer nada, queridos. Olha aí, o versículo 27. Vinícius, irmão Verde, a sua Vou versão. ler na minha versão. Isso, ao 27. E o Vinícius vai complementar aqui na versão atualizada. Dele. Isso, por E favor. qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado na estrutura, na estatura? Sim. Vinícius, na sua versão. Olha Verso lá. 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? Queridos, Interessante. essa versão é linda Essa também. daqui dele está mais completa. Você vê Completa. como uma, realmente, Uma que ela tem sentido- ela fala mais forte que a outra, mas o conteúdo é o mesmo. É o mesmo. O que Deus está dizendo aqui para você esta noite, queridos? Que você não pode, com mais ansioso que você esteja, com vontade de tomar, sabe, a iniciativa, ir para frente, tentar resolver, Deus fala assim: primeiro você não pode fazer nada. Pare. Para. João 15:5. O farol está Sem- vermelho por enquanto. É isso. Diz assim, João 15:5. Sem mim você não pode Nada. nada. Queridos, aqui somos um corpo. Aqui somos um corpo. Percebe aqui, ó, queridos. Deus atua, Deus atua, Deus atua. Então o que eu tenho que fazer? Ele dá resposta no mesmo texto referente a que buscar primeiramente. Então, olha o 33. Se o 27 fala que a gente não pode fazer nada, mas o 33 ele dá resposta
o que a gente precisa Que dessa resposta. noite. E que resposta. 33, olha o Pode ler. 33, que lindo. Vamos lá. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas, todas as coisas que foram ditas O que é antes. necessário, Jesus ele faz, por sua vez, confortar o coração, acrescentar. Você precisa de uma roupa? Jesus vai providenciar essa roupa. Isso mesmo. Você pode falar, não, mas não tem como. Quem que vai me dar? Olha o meu tamanho, olha o meu... Não, mas Jesus ele vai providenciar e alguém vai levar a você. Uma certa vez, nós estávamos conversando com um amigo e o amigo falou, olha, teve uma pessoa que estava precisando de tal coisa e do nada assim, bateram na minha porta uma cesta básica e de repente alguém bateu na porta lá, estava orando, pedindo, clamando ao Senhor e de repente alguém bate na porta, olha, Deus tocou no meu coração para trazer essa cesta básica Hoje. para você. A pessoa ficou assim, mas eu acabei de orar pedindo a Deus que Deus me socorresse, que Deus me concedesse, porque eu tenho meus filhos, a minha esposa, e nós não temos nada dentro de casa, e o Senhor nem deu tempo de eu terminar a oração, e já está aí, como Deus providencia tudo, como Ele soluciona o problema do ser humano. Ele sempre cumpre o que diz, em todas as eras. E Verde, Vinícius, e agora vocês vão entender a questão da felicidade agora. Então, quando a Bíblia fala lá em Mateus, capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados que choram porque serão consolados, porque quem é o consolador que pode nos ajudar, que pode nos confortar, que pode dar aquilo que eu preciso? Darei a vós um consolador. Jesus vem dizendo, né? Sim, Quem é o 14, consolador? 26. O Espírito Santo. Só que, olha queridos, por quê? Porque quando você está chorando, quem pode tratar e quem pode resolver a sua vida, por isso que o texto da ansiedade responde Mateus capítulo 5. Por quê? Porque ele diz assim, buscai primeiramente o reino de Deus. Você está chorando? Eu vou te consolar. Você está sendo perseguido? Eu vou te proteger. Mas este eu quem sou? Rubens, o Verde, o Vernício? Não, o próprio Deus. Por isso que o Verde fez menção dos anjos. Queridos, hoje você está no Vale do Jaboque, está passando por perseguição, a sua vida está, sabe, uma situação triste, perdeu o emprego. Sem esperança? Sem esperança. Sem perspectiva nenhuma? Sim, está chorando. Deus é o vosso consolador. Deus é o nosso consolador. Ele, por isso que ele fala que ele é a felicidade. Porque o que o mundo apresenta, o que é de comer, o que há de beber, o que há de vestir, não é ser feliz. Não traz felicidade. Tanto é que ele diz para Salomão, o homem mais rico verdade. da sua época, mas ele diz que a riqueza de Salomão valia o quê? Em questão, a própria, é tudo a vaidade. Depois Salomão vem relatando lá. Vem relatando lá no capítulo de Eclesiastes, capítulo 2, capítulo tudo 3. Que eu poderia me considerar o homem mais feliz do planeta. Mas, no entanto, ele se viu ali de que maneira? Estando no reinado, com várias mulheres, com servos, servas, um grande exército, todas as nações ali, praticamente adorando a Salomão. Verdade. Salomão tinha motivos de sobra para ser feliz, mas ele percebeu que sem Jesus a felicidade nunca e nem será completa na vida de nenhum ser humano. A felicidade verdadeira é quando você tem Jesus e coloca em Jesus essa verdadeira felicidade. Amém. Fala você amém aí. Rubens de Verde. Na semana passada a gente falou de Jó. E Jó, ele teve um momento que ele perdeu tudo, a gente falou bem disso. E a gente tem que lembrar que no sofrimento dele, lá no céu, ele estava sendo exaltado. Só que aqui na terra ele não estava. Estava sendo humilhado. O ser humano não vê da mesma forma, né? Como Deus enxerga as coisas, é sempre para a glória dele. Então, o nosso sofrimento, ele tem o futuro, ele sempre tem um propósito maior. Então, o futuro só Deus conhece. Só Deus, e a ele pertence. A de Jó, ele não sabia nem por que ele estava passando aquela situação. Ele de felicidade, de repente ele passou a ter uma tristeza imensa, mas
O propósito de Deus era mostrar para quem? Só para Jó? Não, era para mostrar para nós hoje. E sabe, Verde, quando a gente fala para os nossos ouvintes, mas Rubens, eu não posso, como o Verde falou, eu não posso buscar, eu não posso correr atrás. Queridos, lá em Lucas 13, 24, fala que você tem que lutar. É o seu direito. É o seu direito. Só que a condição de luta, o primeiro é Deus. Se você não buscar o reino dos céus, ele não pode te acrescentar. Por quê? Porque você toma a frente de quem está no controle. Deus não faz acepção de pessoas. Não faz. Isso é uma regra que não faz acepção de pessoas. Não. Mas só que tem um porém. Para que eu possa alcançar uma bênção, eu preciso andar de acordo com a palavra de Deus. Tanto é que Abraão, quando Deus faz o convite, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu te farei feliz, onde você realmente será reconhecido por todos. E aqueles que te abençoarem serão abençoados. Agora, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Se você andar, de que maneira? Com o coração reto, buscando a Deus. Humildade. Consagração e o que? Comunhão com Deus. Claro, o que envolve a humildade, envolve, sabe, íntimo com Deus. O amor, a necessidade. A justiça. Existe um texto que eu quero fazer menção aqui, porque muitas vezes a gente pensa, foi o meu dinheiro, foi os meus braços, foi a minha mente que conseguiu tudo isso, irmão Rubens. Meus esforços, meus próprios esforços. E aí tem um texto, Deuteronômio 8:17. Vamos lá, Deuteronômio 8:17. Olha que Deus fala, e 18 também, 17 e 18. Olha que Deus fala referente a essa questão. Capítulo 8 de Deuteronômio, 8, 17 e 18. Isso. Vou pedir para o Vinícius ler na versão dele. Por isso, queridos, mais que eu diga, mais que eu fale, não, Deus não teve, sabe, eu fui lá conseguir o carro, eu fui lá conseguir a casa, fui lá conseguir o terreno, minha vida está ótima, eu ganho tanto. Queridos, preste atenção na mensagem dessa noite. Deus sabia que esta felicidade corrói o coração, irmão Verde. Esta felicidade, sabe, machuca, destrói. Olha, capítulo 8, versículo 17 e o versículo 18. Vinícius, por favor. Já presta atenção a parte do título. Chamado para lembrar e obedecer. Olha aí. Versículo 17. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda esta riqueza com minha própria força e capacidade. Lembrem-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Quem criou o céu? Deus. O sol, Deus. a água, Deus. a floresta, Deus. os animais, Deus. as frutas. Deus. Fui eu? Deus, não. Foi você? Não. Tudo provém de Deus. Se não for, não tem como. Então, como eu sempre falo comigo mesmo, Senhor, olha, eu não sei o dia de amanhã. A gente está hoje de pé, amanhã a gente pode estar no chão. É verdade. Mas eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. Eu posso estar triste, posso estar chorando, perdi um ente querido, perdi meu trabalho, tenho as minhas dívidas para pagar. Sim. Mas uma coisa, ninguém pode falar: olha, Deus não está comigo, porque Deus está. Aceite você ou não, Ele está. Ele está com a mão estendida. Tanto é que lá em Apocalipse ele diz: eis que estou à porta. E bato. Eu estou batendo, eu quero te fazer feliz. Eu quero mudar a sua vida, eu quero transformar você. Amém. Eu quero te dar tudo aquilo que você precisa. Mas buscar em primeiro lugar o meu reino. Buscai. Mas tem uma condição ali no 3:20, Apocalipse 3:20, né? Sim. Diz assim que eu preciso abrir a porta por dentro. Sim, porque essa não chave, tem maçaneta por essa fora. chave está com quem? Conosco. E se você não quiser... Se eu não fazer a prática de deixar Deus entrar, você não vai ser feliz nessa terra. Uma certa vez, foi contado na igreja, sim, que um rapaz, ele estava com a família dele, estava dentro de casa, sábado à tarde, e de repente passou uma pessoa, ele deveria estar cobrando o pessoal que estava lá dentro, aí o pai viu,
pelo vitrô assim, chegou para a filhinha e falou: filha, vai lá, fala para aquele homem que o papai não está. Olha, Fala para aquele homem que o papai não está. Aí a menina foi lá no portão: boa tarde, senhor. O senhor queria falar com quem? Gostaria de falar com o seu papai. Ó, ele pediu para mim dizer que ele não está. misericórdia. Ele pediu para mim dizer que não está. Agora, como que uma pessoa, ela quer ser feliz se ela mesma não cumpre com os requisitos do Senhor? Olha aí. Se ela não tem um testemunho verdadeiro para que o Senhor possa abençoá-la e através dela outras pessoas possam se fazer felizes. A questão é essa. Eu, para ser feliz, primeiramente eu tenho que ter Jesus no meu coração. Se eu tenho Jesus no meu coração, eu tenho certeza que, independente da minha situação, dentro do meu coração a felicidade existe. Agora, se eu não tenho como transmitir para as pessoas. Por isso que Deus coloca para algumas pessoas a necessidade, sabe, de ofertar, de dizimar, quebrar o coração, muitas vezes, aquilo que chama de orgulho, presunção, sabe? Tem pessoas, Vinícius Verde, que acha que tem um pouco de dinheiro, toma conta, não, eu sou assim, Passo porque por eu cima sou do melhor. resto. Passa por cima do resto. E achando que os outros é o quê? Ah, não, é pobrezinho, ele não pode nada porque eu posso tudo. Acha que o título é acima de qualquer situação. Acha que o dinheiro está acima, sabe, de qualquer situação. Lembrei de uma cena nas redes sociais, Verde, viu, Vinícius? Que foi aqui em Alphaville, que um entregador de pizza, não sei se você lembra, que ele foi entregar pizza para um empresário ali em Alphaville, num condomínio ali, e ao chegar lá, houve uma discussão por um motivo tal, e filmaram de longe ele dizendo assim, o empresário: eu ganho 300 mil mensal. Qual foi a situação ali, queridos? A raiz de todo o mal. Sabe, a gente precisa prestar atenção. Lá Timóteo 6, 4 a 10 fala que a gente tem uma coisa que está dentro do nosso coração, a gente pisa nos outros. E Deus fala que quando a gente começa a olhar para essas coisas, a gente é tomado por ansiedade. Por quê? Porque a gente começa a observar, sabe, irmão Verde? Seja a música, A diferença social. Isso, seja os cantores. Começa a criar uma situação que eu quero garimpar da mesma forma. Você me lembrou, também eu vi na internet, foi muito interessante, eu achei muito, olha, assim, foi uma coisa muito extraordinária, muito bonita mesmo. Não foi aqui no Brasil. Então eu estava lá vendo e de repente chegou uma mocinha bem vestida e um faxineiro na porta ali, não sei se vocês chegaram a ver na internet também, pode ser que você tenha visto, e ali o faxineiro pergunta: pois não, você veio trazer o currículo? Sim, mas por gentileza, não conversa muito comigo não. Não, é que eu trabalho aqui há muitos anos, eu conheço, o faxineiro falando para ele, eu conheço a pessoa, o patrão, e eu poderia te ajudar. Quem é você para me ajudar? Você não é digno de nada, olha aí, varrendo durante 25 anos, nunca mudou de cargo, olha a sua situação. Você acha que eu, uma escriturária, vou ficar assim dando trela para você? Eu vou direto lá porque lá vão me receber, tal. Aí chegou uma outra da mesma forma. Ele novamente questiona: pois não? Você trouxe o currículo? É o trabalho? Eu poderia te ajudar. Eu trabalho aqui há 25 anos e eu poderia levar, eu tenho muita amizade com o patrão, poderia levar você lá e facilitaria para você as coisas. Ela olhou com o mesmo desprezo. Olhou para ele assim, ele com a vassoura na mão, não deu nem a mínima, nem quis saber o nome. Sobe lá para cima, ficam esperando na sala. Chega lá, é recebida lá, senta ali, que nem nós estamos aqui, na salinha, aguarda que vocês vão fazer a entrevista. Aí chegou uma terceira, e essa terceira vem correndo, desesperada, e antes dela entrar na empresa, ela assim: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu preciso desse trabalho, eu preciso muito desse trabalho. Tenha misericórdia de mim, eu já estou atrasada porque já deve ter um monte de gente na minha frente, mas se for da tua vontade, que eu possa ser empregada. E ela chegando lá no prédio, o rapaz pergunta a mesma coisa. Bom dia, ela chega já, bom dia, por gentileza. Aí o rapaz falou: você veio entregar o seu currículo? Ela falou: sim, mas eu estou muito atrasada, deve ter chegado muita gente na frente e tal. Mas você está conversando comigo, você não está vendo que eu sou um faxineiro, assim. Ela falou: não, qual que é a diferença?
Aí o faxineiro perguntou, você tomaria um cafezinho comigo? Claro que sim, sem problema nenhum, com todo o prazer. Aí subiram, a mocinha subiu também, aguardando o patrão chegar. Daqui um pouco chega na sala o patrão. Quem é o patrão? O faxineiro. O faxineiro. Aquelas duas que esnobaram aquele faxineiro, Humilharam, né? humilharam aquele faxineiro, Isso. chegando lá, olha, você me perdoa, não, tal, não sei o que. Aí começou a arrumar argumentos. Justificativa. Né? É Aí sempre assim. nessa questão ele disse, olha, e como é que vai fazer a entrevista? Não, a entrevista já foi feita. Olha. Quando vocês entraram na porta do prédio, já foi feita a entrevista. Vocês já foram entrevistadas. E ela ficou com a vaga. Olha, irmão, Elas saíram cabisbaixa e foram embora. Por isso que você falou, nós precisamos de ter humildade. Jesus deixou o seu trono, deixou a sua glória. Veio para salvar, trazer alegria, trazer paz, trazer amor. E o que fizeram com ele? Sofreu e muito. Então, o que fizeram com ele? Não foi a mesma situação que esse faxineiro? Falou, quem é você, Jesus? E tanto que a Bíblia, lá em Filipenses 2, 5 a 8, olha que Jesus fala que a gente tem que ter o mesmo sentimento, queridos. Sim. Por isso que ele fala que esta é a felicidade. Porque quando você começa a buscar o que há de comer, o que há de beber, sem ele estar na frente, torna-se o que? Ansiedade, doença que o mundo vai apresentar. Filipenses 2, 5 ao 8, ali Jesus começa a mostrar a sua condição quando desceu do céu, que ele veio da adoração dos anjos. Queridos, Rei dos Reis, Rei dos Reis, tornou, olha que a Bíblia vai falar aqui no capítulo 2 de Filipenses. Muito forte. 5 a 8. Muito forte. Achou, Vinícius? Sim. Vamos lá, queridos. Abriu a sua Bíblia, abriu aí todo o equipamento para ler isso aí. Isto é forte. Vinícius, por gentileza. Já vou lembrar o título, Tenham a atitude de Cristo. Olha aí. Ó. Versículo 5, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Versículo 6, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Só um vírgula, Vinícius. Que coisa, hein? Não se considerou. Porque nós, queridos, achamos que tem um rei na barriga, porque tem um dinheiro, porque tem uma roupa melhor. Meu carro é melhor. Meu carro é melhor. Se Deus falou que você não tem que se preocupar com isso, por isso que Deus, hoje Ele faz a peneiração, está sacudindo o povo dele. Sim, isso eu tenho certeza. Está muito. Hoje, a situação da qual nós estamos vivendo, não há rico, não há pobre, não há gordo, não há magro. A peste é para todo mundo. Todos estão aí na mesma situação. E não depende de nós. Não depende de nós, porque nós vimos aí o Agnaldo Timóteo, tomou as 2 vacinas, ainda assim foi acometido de Covid. E faleceu. Não valeu nada o dinheiro dele, não valeu nada a fama dele, não valeu nada o poder que ele tinha, porque acabou perecendo da mesma forma que eu, você ou o Vinícius poderemos também vir a perecer. E tem continuidade, o texto continua ainda. O versículo, vamos lá. Deu só 2, né, Vinícius? Só o 6. Só o 5 e o 6. Agora Agora é o 6, né? Agora é o 6. 7. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Humilhou-se. Se fez como escravo, queridos. Por isso que no início aqui da palavra, a gente falou que Deus saiu do conforto, da adoração dos anjos e veio como servos. Então, para você hoje ser maior no céu, tem que servir, tem que buscar a Deus. Só você lembrar do episódio lá, quando Jesus estava ali fazendo a Santa Ceia junto com seus discípulos, Sim. que ele vai lavar o pé de Pedro, e Pedro fala, não, Senhor, em hipótese alguma. Mas Jesus veio para quê? Veio para servir, se humilhar. Então, a verdadeira felicidade, ela se encontra de que maneira? Então, no Senhor, é Ele que pode dar felicidade. Queridos, hoje a gente tem baixa, morte, doença, cometido com tanta situação no mundo. Você vai buscar quem? Só tem um texto que a gente pode ler a semana que vem, João 6,66. Para onde correr, queridos? Não tem para onde correr. Fugir da minha face. Não tem o que você buscar.
é momentâneo, é temporal o que você quer buscar de felicidade. É pó. E Deus quer trazer para você algo, sabe, eterno. Você quer buscar esse Deus? Hoje é o dia. E queridos, como eu faço, irmão Rubens, irmão Verde, sabe, irmão Vinícius, para buscar esse Deus? Ele responde no capítulo 7 de Mateus. Mateus 7, versículos 7 e 8. Olha, tudo isso lá no monte da felicidade. Isso. Deus fala no capítulo 5, para ser feliz, dá resposta sobre a ansiedade, que aquilo que as pessoas buscam, o que é de vestir, de comer, não é felicidade, mas sim Ele que é a felicidade. E Ele fala a forma para você no capítulo 7, versículo 7, versículo 8. Olha aí, Vinícius, por gentileza. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem, todos que procuram encontram, e para todos que batem a porta é aberta. Tem exclusividade? Ninguém, todos que pedem. Se eu sou rico, eu tenho mais? Não importa, Deus está chamando todos, porém, buscar primeiramente o reino de Deus. O reino de Deus. Aí tem uma questão. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É pegar, sentar e ficar lá e pedir, Senhor, me ajuda somente isso daí? Está aqui, ó. O segredo de tudo. Está aqui, ó. Isso. O segredo da sua vitória. Você quer o sucesso da sua vitória? A carta de felicidade. Carta de felicidade, de amor. Carta de amor. Para cada um de nós. Carta de amor para cada um de nós. De nós. Que Deus te abençoe. Que Deus venha trazer esta paz, que não seja a paz do mundo, mas seja Cristo na sua vida, hoje e sempre. Amém. Olha Amém. Só, você aí percebeu o quanto o Senhor está preocupado com você? Essa mensagem não foi por acaso não, foi providência divina, porque você pode estar passando por essas situações, dizendo que está desempregada, que está com parentes no hospital, que não tem motivos para ser feliz. Temos motivo para ser feliz, porque a eternidade está às portas. Basta nós aceitarmos a eternidade do verdadeiro amor de Jesus. Encontrei um grande amigo, em quem posso confiar. Ele é muito amoroso e nunca vai me abandonar. Encontrei um grande amigo, em quem posso confiar. Ele desceu do alto céu, salvação veio me dar. Seu nome é Jesus. Ele tem todo o poder. É o caminho e a verdade. Ele é o príncipe da paz. E o seu nome é Jesus. Ele tem todo o poder. Transformou a minha vida, me fez mais que vencedor. Encontrei um grande amigo,
quem posso confiar. Ele desceu do alto céu, salvação veio me dar, e o seu nome é Jesus. Ele tem todo o poder, é o caminho e a verdade, ele é o príncipe da paz, e o seu nome é Jesus. Ele tem todo o poder, transformou a minha vida, me fez mais que vencedor, vencedor. Amém. Ele é o caminho e a verdade, ele transformou a nossa vida e nos fez mais que vencedor. Não era este que eu iria cantar. Eu pensei numa outra, mas Deus é maravilhoso. Ele falou: não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu trago a felicidade. Eu tenho que estar ligado em vocês para vocês poderem serem felizes. E Jesus quer isso daí, né? Tem um tema que a gente vai querer comentar para a semana que vem, Verde. E aí vai ter um amigo meu, que ele é músico, e ele é um dos anciãos da Vila Guilhermina, tá? Ele vai estar conosco, que é o Sérgio Max, e não sei se a gente pode trazer um piano aqui, um teclado, né? Não um piano, um teclado, e ele vai estar conosco, dia 20, é isso? Acho que é terça-feira. E tenho certeza. E a gente tem um tema maravilhoso para a semana que vem. Qual que é, Vinícius? Vamos falar de teologia do coaching. Não é um tema maravilhoso, não, mas o que está envolto Sim, de um certo modo é maravilhoso para aqueles que entenderem a mensagem e abrirem o coração, porque muitas vezes a gente fala, não é tão maravilhoso, não. É maravilhoso sim, porque Jesus está no comando de tudo. Sim, que a mensagem ela é enganosa, mas a mensagem que nós vamos trazer, que é a mensagem real, essa sim é maravilhosa. Então, está aí. Essa sim é maravilhosa. Que Deus abençoe vocês. E terça-feira próxima, se assim Deus nos permitir, estaremos juntos mais uma vez com o programa Palavra de Fé aqui na TV Sinec. Que Deus vos abençoe. Terça-feira, sábado próximo agora, eu estarei ali na igreja de Vila Rosa, próximo da Vila Industrial, Zona Leste de São Paulo. Você tem algum... Vou estar em São Caetano, mas para visitar, tá? Entre no meu Face e vê as programações que eu tenho ali, tá bom? Rubens Silva dos Santos, tá? Entre lá e você vai ver a programação que eu tenho aí até o final do ano. Se precisar de convidar aqui o nosso irmão Rubens para levar a